Frases de filósofos pagãos da antiguidade, filósofos pagãos antigos, né? O Sócrates, por exemplo, segundo Platão, né, que chegou até nós, ele disse o seguinte: uma vida sem a busca pelo conhecimento e sem a busca pela verdade, ela não merece ser vivida. Aqui ele estava, de certa forma, criticando os sofistas, que não estavam muito preocupados com a verdade, com a justiça e com o bem e com o conhecimento verdadeiro. Eram relativistas, eram céticos e, portanto, Sócrates, de alguma maneira, tenta mostrar que a gente, mesmo que as verdades que a gente encontra ao longo da existência, aquilo que dizem que é a justiça, que é o bem, não seja aquilo que a gente acredita que seja, a gente deve viver numa busca constante, né? Não deve se limitar ao ceticismo, abandonar essa busca, nem ser um dogmático, se prender a uma verdade fixa, eterna, imutável e absoluta e não continuar nessa busca questionando os nossos próprios princípios e conhecimentos. Olha o que o Platão diz: quem é capaz de ver o todo é filósofo, quem não, não. Ou seja, o Platão aqui está distinguindo, né, muito antes do nascimento da ciência. A ciência vai nascer no século XVII com a Revolução Científica, mas já mostrando que o filósofo é aquele que busca ver o todo, né, ter uma visão mais ampla das coisas e da própria realidade. Enquanto a ciência ela é particular, ela se prende a um determinado aspecto da realidade. Por exemplo, a biologia ela vai se prender e vai buscar estudar os seres vivos. A química vai estudar ali os elementos químicos, em especial os átomos. A física vai estudar o movimento, vai estudar também o mundo macroscópico da física quântica, né, ali da porção menor ainda que o átomo, e da física, por exemplo, macrocósmica com a teoria da relatividade do Einstein. E assim sucessivamente. A sociologia estuda a sociedade, a geografia estuda os territórios, a terra, né, a composição e a organização territorial, a história vai estudar o passado, e a matemática vai estudar os números, a geometria, as formas geométricas, a língua portuguesa, as linguagens, vai estudar as línguas de forma geral, e o filósofo não, ele busca ver o todo. Alguém vai ter uma visão mais global, e a partir dessa visão um pouco mais ampla, ele vai levantar alguns questionamentos também, porque para a filosofia quase nunca há respostas prontas, enquanto para ciências há respostas, mesmo que temporárias, que são usadas para poder explicar. O que o Picard vê? A inteligência que vê, a inteligência que ouve e tudo mais é surdo e cego. Ou seja, ele está aqui questionando os sentidos, né? Já é uma forma aí de intelectualismo, de racionalismo, de idealismo. Então a inteligência é o intelecto que vê, os sentidos nos enganam, a visão nos engana, a inteligência que ouve, a audição nos engana, e tudo mais é surdo e cego. Por quê? Porque pode nos levar e nos conduzir ao erro. Já é uma primeira forma de racionalismo, apesar de que os empiristas do século, o próprio Aristóteles vai tentar recuperar a questão dos sentidos no mundo antigo, e depois na modernidade vai ter os empiristas, depois tem os positivistas, tem o empiricriticismo e assim por diante. Então, as coisas visíveis são uma claridade sobre o invisível, segundo Demócrito e o Anaxágoras. Ou seja, o Demócrito aqui está querendo mostrar a questão, a realidade dos átomos, né? Os átomos são partículas invisíveis e indivisíveis que a gente não consegue ver, mas que é o que compõe, é o princípio de todas as coisas, compõe toda a realidade. O Anaxágoras fala das homeomerias, que são as sementes, né? Tudo vem de semente, a gente veio de semente, que é a semente que a gente vê, é o sêmen do papai, que foi inoculado no útero da mamãe, ali no óvulo, e gerou a gente. Então, são as sementes para o Anaxágoras. Existe uma inteligência que rege todas as coisas para o Anaxágoras, enquanto o Demócrito ali ele vai dizer que tudo que existe são átomos e vazio. Então a alma nos ordena conhecer aquele que nos adverte, conhece a ti mesmo. É uma outra frase do Sócrates, e na verdade não é dele. Estava no oráculo de Delfos, em vários tempos antigos, a religião já falava sobre isso, as religiões de forma geral antiga, e o Sócrates só dá continuidade, né? A novidade do Sócrates vai ser o só sei que nada sei, ou seja, ele vai admitir a própria ignorância, e pelo menos admitindo a própria ignorância vai ter consciência de que ele sabe mais do que os outros, porque os outros nem reconhecer a própria ignorância não reconhecem. Eles acham que sabem e querem impor esse saber que eles acham que sabem, que na verdade não é um saber real e verdadeiro sobre os outros. Então a virtude não tem padrão. Então não tem padrão, não tem um modelo de virtude. Conforme cada um a honra despreza, ela terá mais ou menos. Ou você é virtuoso, sem se deixar guiar por cânones, né? O que você tem que fazer? Isso e aquilo. Isso é o padrão, esse é o cânone, esse é o modelo que você tem que seguir.
Então não tem um modelo para você seguir, mas existe a virtude em si, e você tem que honrá-la. Quais são as virtudes? Aí tem a inteligência, né, tem o conhecimento, para o Platão, mas as virtudes intelectuais e as virtudes éticas, né? Porque o intelecto acaba determinando as nossas ações, e as nossas ações levando a gente a conduzir e levar o nosso comportamento de uma forma diferente. Então não se deve dar ouvido àqueles que aconselham ao homem, por ser mortal, que se limite a pensar coisas humanas e mortais. Ao contrário, porém, à medida do possível, precisamos nos comportar como imortais. E o que fazer para viver segundo a parte mais nobre que há em nós, que é a razão, o homem é um animal racional. Se nos prendemos à perspectiva mortal, a gente vai viver como os animais, só vivendo das experiências sensíveis. Esse é o princípio, origem de todo conhecimento, mas a experiência sensível nos traz um conhecimento ainda rudimentar. Nós temos que partir da experiência sensível para chegar ao conceito que está nas ideias, e o conhecimento, né, o saber aí mais profundo, o saber filosófico, o saber mais excelso, que é o que dizia o Aristóteles, né? Se você é racional, você tem que viver segundo a sua razão, não segundo os seus instintos e as suas experiências, que isso é coisa que os animais também compartilham com a gente. Então, o que distingue o ser humano dos animais? A racionalidade. E o que é a característica principal da racionalidade? O conhecimento, a inteligência. Desenvolver o nosso conhecimento, a nossa inteligência. Se você não desenvolver isso, você vai viver como os animais. Vai viver só satisfazendo os seus instintos, os seus desejos, as suas aspirações carnais. Isso qualquer animal faz. O que distingue o ser humano? Razão, intelecto, inteligência, conhecimento. É isso que a gente tem que produzir, e a gente tem que viver segundo isso, porque isso é imortal. Todos aqueles que vivem segundo os sentidos desaparecem ao longo da história e todo mundo os esquece, porque só deram vazão aos seus impulsos e não à sua racionalidade, ao seu conhecimento, à sua intelectualidade, que é aquilo que pode nos diferenciar. Na verdade, nos diferenciar não, nos fazer de fato humanos, porque é isso que caracteriza o ser humano. Mas ao mesmo tempo nos diferenciar dos animais, não dos outros seres humanos, porque os outros seres humanos têm esse poder, mas muitos não, muitos preferem ver como os animais, como os vegetais, e não como seres humanos, buscando conhecimento, o intelecto, a inteligência, as ideias. É um discurso do filósofo que não cura algum mal do espírito humano, segundo Epicuro. Epicuro dizia que o princípio da ação humana deve ser o prazer. A gente deve buscar o prazer e fugir da dor. Mas não buscar o prazer, principalmente aqueles prazeres que nos escravizam, que nos tornam dependentes. Nós devemos ter o controle do seu prazer, né? E toda a filosofia deve curar isso, né? Deve nos fazer fugir do mal, identificar o mal e eliminá-lo, e buscando o prazer. E prazeres sempre comedidos, nunca deixando-os nos dominar, porque a partir do momento que eles nos dominam, os prazeres dominam, a gente nos torna escravo deles e a gente sofre, porque em alguns determinados momentos da nossa existência não vai ser possível ter aqueles prazeres, então a gente sofre porque não está tendo-os. Então, viver buscando prazer, fugindo da dor, mas não ser escravo do prazer, porque se você for escravo do prazer, você vai sentir dor também. Assim você alcança a ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma, né? A tranquilidade da alma, viver em paz, tranquilo e feliz. Esse é o caminho da felicidade para os estoicos, para Epicuro. Os estoicos é um pouco diferente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.